Nós temos como texto base desse mês, esse verso que está na tela: como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Temos conversado sobre a fé que ora e age. Estamos falando sobre a urgente coerência entre as palavras e as ações. Por isso, escolhemos a carta do apóstolo Tiago. No início da igreja em Jerusalém, o apóstolo Tiago foi um exemplo corajoso. Foi um pilar de liderança e pastoreio na sua missão de cuidar da igreja, que dava os seus primeiros passos. Tiago demonstrou uma vida e uma fé que orava e agia. Tiago pertencia e participava de uma família espiritual viva e atuante. Ele não se fiava no fato de ser irmão de Jesus. Ele foi o líder daquela comunidade que agora continuava a missão do Mestre e Senhor Jesus. Tiago nos apresenta uma fé autêntica, verdadeira, não meramente uma prática religiosa falsa e inútil. Um cristianismo centrado em Cristo como Senhor. Então vamos à reflexão de hoje. Você tem boas lembranças do seu pai? Hoje é um culto mais emotivo, porque alguns de nós temos boas lembranças, mas ele não está mais perto. Você ainda tem o seu pai perto de você, ou ele já partiu? O meu viveu até os 57 anos. Pensar que eu já vivi mais do que o meu pai viveu é um pouco estranho, né? 57 anos, convenhamos, é um jovem, né? Mas o Rubens, por exemplo, teve o seu pai até os 95 anos. 96 anos, mas nesse momento a gente sente a partida do seu Visvaldo. Que lições o seu pai te ensinou? Eu posso lembrar do meu pai, seu José Teodoro de Freitas. Eu tive o privilégio de levar o nome do meu pai. E eu estava numa entrevista lá, conversa na rádio, agora em julho, e fui surpreendido com a pergunta do rapaz que estava me entrevistando. Ele disse, afinal, vou começar com uma primeira pergunta: quem é o José dos Santos Freitas? E aí citou o meu apelido lá, que eu não vou falar, porque já passou, né? Aí eu falei, é o filho do seu Zé, ou seu Zeca, como ele era chamado. Não tem como a gente não voltar, se remeter, né,
a pessoa que foi tão fundamental na minha jornada. E uma das lições que eu posso dizer que ele me ensinou foi honestidade. Uma coisa que hoje, né, é tão necessária. Caráter. Que hábitos você herdou dele? Por exemplo, a disciplina do trabalho. Ele foi o nosso primeiro empregador. Ele foi quem nos treinou. Com pouca idade, nós trabalhávamos junto com ele. Levávamos umas duras daquelas, né? Mas aprendemos e gostamos. Todos os irmãos foram homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras. Que valores ele transmitiu para você? No meu caso, eu posso dizer que o meu pai transmitiu o valor do amor à família e o amor à igreja. Algo que facilita muito hoje o meu trabalho de ser pastor, porque eu amo a igreja e aprendi com meu pai. Hoje eu quero dedicar essa breve reflexão especialmente a você, pai, a você que é responsável por conduzir a sua família. E vamos à leitura, Tiago capítulo 3, versos de 13 a 18. Convido você a acompanhar comigo, versos 13 a 18. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade, que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja, onde há ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Como falamos, a epístola de Tiago é uma epístola muito prática e direta, rica em imagens. Especificamente, eu vou falar hoje aos pais sobre o tema sabedoria. A sabedoria divina deve ser a marca distintiva do pai cristão. A sabedoria de Deus deve ser a marca diferencial do pai que conhece o Pai Celeste. A sabedoria que vem do Pai, ela se observa na maneira prática de viver, em primeiro lugar.
texto que lemos fala de honra, humildade, boas ações, por motivações corretas. Se vocês são sábios e inteligentes, lembra? O pano de fundo que está na mente do apóstolo Tiago são os provérbios. Se você quiser ler sobre a importância da sabedoria na construção do povo de Deus no Antigo Testamento, em resumo, leia Provérbios capítulo 8. Mas se você quer aprofundar, leia cada dia um capítulo de Provérbios. E é exatamente 31 provérbios, um para cada dia. Então, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do Pai, se observa na maneira de viver. Pai, os seus filhos podem ver em sua vida a sabedoria de Deus? Você mostra humildade, ações e motivações que honram o nome de Deus, o nome da família, o nome do Pai Celeste? A sabedoria divina deve ser a marca distintiva do Pai cristão. E ela se observa na maneira de viver e na maneira de se perceber. Tiago nos diz que a autopercepção é onde tudo começa, por isso ele fala do coração. Se o seu interior abriga, dá lugar à inveja, ao egoísmo, a mentiras, tome cuidado. A escuridão está prevalecendo sobre a luz em seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, diz o provérbio, guarde o seu coração. Mas se em seu coração há inveja, ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras. Uma vida na luz, uma vida de autoexame. Esse mesmo apóstolo Tiago, no capítulo 2, afirma: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Pode dizer, nós, pais, seremos avaliados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. O seu José Teodoro de Freitas era um homem muito amoroso, mas ele era bravo. E nós sofremos na pele muitas vezes. Pais não são perfeitos. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudermos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. É interessante que no momento que meu pai se tornou cristão, eu só tinha 2 anos de idade,
Uma das grandes transformações na vida dele foi na sua maneira de falar. Cada 10 palavras que ele falava, 20 eram palavrões. Ele era um homem explosivo. E as palavras dele eram... E ele lutou com isso, mas ele demonstrou controle no seu falar. O nosso diácono, senhor José Teodoro de Freitas, também era um homem muito disciplinador. Os meus primos, quando chegavam na igreja, eles olhavam, onde está? Porque eles queriam fugir dele, né? Que ele era muito rigoroso. Eu te pergunto, pai, os seus filhos podem ver em sua vida a sabedoria de Deus? Você demonstra controle no coração, na maneira de falar, de se relacionar com outros? A sabedoria que vem do Pai se observa na maneira de viver, na maneira de se perceber, mas também se contrasta com a sabedoria do mundo. A sabedoria que vem do alto, do Pai Celeste, o Pai de toda luz. É diferente da sabedoria terrena e humana. A sabedoria do céu é de outra natureza, e os seus frutos de outra qualidade. A sabedoria humana se torna, nas palavras do apóstolo Tiago, capítulo 4. Veja. Nas palavras do apóstolo Tiago, versículo 15, porque estas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Veja o contraste, veja a diferença da sabedoria de Deus e a sabedoria terrena. E para essa sabedoria que se afasta do Criador, do Pai Celeste, só há um caminho descrito nas Escrituras, o caminho do arrependimento. Como nós cantamos aqui a respeito do Filho, Lucas capítulo 15, que se foi para longe do Pai, mas depois se arrependeu. Tiago capítulo 4, nós lemos então, verso 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, o Pai. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. A sabedoria de Deus se quebranta. Pai, seus filhos podem ver em sua vida a sabedoria de Deus na forma de temor a Deus, quebrantamento e uma postura de busca dele e do seu propósito.
sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, se observa no modo como vivemos, no modo como nos percebemos, no contraste com a sabedoria do mundo, mas também se confirma numa profusão de frutos, numa colheita de excelentes frutos. Os frutos da sabedoria divina são excelentes, abundantes. Veja o que o texto diz. Mas, vocês conseguem ler comigo? Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Que poderosa sabedoria! A sabedoria do alto é sempre marcada por uma vida em comunidade, como revela o final da carta do apóstolo Tiago. Algum de vocês está passando por dificuldades? Que pergunta é essa, né? Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. E essa oração curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Olha a força que tem a oração em comunidade, a vida em comunidade, a vida sob liderança da família de Deus. Eu pergunto para você, pai, futuro pai, seus filhos podem ou poderão ver os belos e excelentes frutos da sabedoria de Deus em você, em vocês como família? Ou você insiste na sua própria sabedoria? Talvez depois dessa exposição, você chegue à conclusão: eu preciso da sabedoria de Deus. Eu preciso da sabedoria de Deus. Tiago capítulo 1, logo no início ele diz: se alguém ou algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e o quê? Receberá. Peça. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Peça com fé, com consciência, com dependência de que
a suficiência é dele. E o verso 4 desse mesmo trecho diz: e é necessário que ela, a fé sábia, cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, veja, uma fé plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Maduros e completos. Você gostaria de pedir sabedoria do alto para a sua casa, para a sua vida, para o seu ambiente de trabalho? Se algum de vocês, e aí repete, se alguém, né? Lembre-se, a sabedoria divina deve ser a marca distintiva do Pai que conhece o Pai. E como é que eu me aproprio dessa vida sábia? Quando você lê Provérbios, você descobre, lendo o Novo Testamento em paralelo, que a sabedoria é uma pessoa. E nessa pessoa, Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo em Colossenses, estão escondidos todos os tesouros e riquezas da sabedoria de Deus. Então, o primeiro passo para você pedir essa vida sábia é a recomendação do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, quando ele diz assim: na verdade, a mensagem está perto, a sabedoria está perto, está em seus lábios e em seu coração, e esta mensagem é a mensagem que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Pois todo aquele que invocar, pedir pelo nome que está acima de todo nome, será salvo. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Talvez você esteja vivendo uma vida na sua própria sabedoria, e hoje você quer, como pai ou como jovem, reconhecer que precisa da sabedoria do alto. E eu quero te desafiar a esse primeiro passo, dizendo: Senhor, de toda a sabedoria, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me limpa, me transforma. Eu me arrependo desse caminho próprio, que não dá a lugar nenhum, em lugar nenhum. E eu me esvazio de mim mesmo, pedindo que a vida de Cristo venha habitar em mim, que o Espírito Santo me conduza, me habite, me cele para uma nova vida. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Convido você a ficar em pé e a cantar essa canção.